que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, o canal da família. Quero manifestar a minha alegria e agradeço o convite para participar neste programa, Tribuna Independente, saudando com carinho o povo de Duque de Caxias, São João de Meriti e também todos os diocesanos da futura arquidiocese, onde vou assumir a arquidiocese de Niterói, para a qual eu fui nomeado. A minha saudação, a minha bênção, o meu carinho. Minha posse está marcada dia 12 de fevereiro, o segundo domingo do mês de fevereiro, às 15 horas, no ginásio Caio Martins. E acredito que esse momento do início do ministério, com a celebração eucarística, assumindo essa nova tarefa, quer ser um momento forte de comunhão, de fé, de alegria, onde não só a comunhão, a alegria que experimento como pastor desse novo rebanho, mas também do rebanho que acolhe um novo pastor. E certamente vamos contar com a presença dos bispos do nosso regional, alguns bispos de outros regionais que virão, de muitos padres, seja da Arquidiocese de Niterói, virão também padres de Duque de Caxias, padres de Pouso Alegre, da Arquidiocese de onde eu sou originário, nascido naquela diocese, e também fui ordenado padre e bispo auxiliar lá primeiro. Então acredito que esse momento, também esperado com ansiedade e com muita alegria por mim, será um momento muito forte de comunhão, de esperança e de experimentarmos esse sentido ministerial da igreja, onde cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu ministério, com a sua tarefa, vai correspondendo ao chamado de Jesus, vai dando a sua resposta no seguimento de Jesus através da vivência do Evangelho. A fraternidade é sempre um momento rico na igreja, no tempo quaresmal, onde, enfocando temas que interessam a sociedade, nós procuramos refletir, à luz do Evangelho, como também a salvação de Jesus pode chegar às pessoas através do tema proposto. E esse ano, Fraternidade e Saúde, que não é a primeira vez. Sempre a campanha da Fraternidade, ela procura, diante da situação, do momento que estamos vivendo, estar ajudando a questionar sobre essa realidade. E isso dentro de um compromisso evangélico, seguindo a proposta de Jesus. Se nós olharmos no Evangelho, nos Evangelhos, o maior número de encontros que são registrados de Jesus são com pessoas doentes. E na maioria, aqueles que têm fé e acolhem Jesus, estes recebem a cura, mostrando que Jesus, que veio para que todos tenham vida, ele traz vida e vida plena para as pessoas, em âmbito integral. Então, acredito que a campanha da fraternidade, refletindo sobre a questão da saúde, hoje tão problemática no nosso país, e não é só nesta ou naquela cidade, a questão da saúde em âmbito geral, as pessoas, o atendimento é sempre mais complicado e os mais pobres são aqueles que mais sofrem e às vezes morrem à míngua porque não têm como ser atendidos. Então acredito que esse tema, um tema tão candente, ele vai ser muito importante para ajudar a sociedade a refletir sobre essa questão e como cristãos, todos especialmente os leigos, têm também essa tarefa de participar para lutar por políticas públicas que venham trazer mais saúde, participando nos conselhos municipais de saúde, procurando também questionar, mobilizar as pessoas para que possam estar pedindo e lutando por um direito que é direito. Então não é porque a pessoa ele é pequeno que o direito que ele tem é pequeno. Direito é direito para todos. Então todos têm direito à saúde.
e também na parte da igreja. O trabalho que a Pastoral da Saúde faz, especialmente indo ao encontro dos doentes, procurando confortar com a palavra de Deus, procurando levar Jesus eucarístico como alimento de vida no meio da dor, no meio do sofrimento, tudo isso revela esse nosso compromisso cristão de ir ao encontro, especialmente da pessoa que sofre. E o doente é aquele que nós temos que reconhecer a presença do Cristo sofredor, do Cristo crucificado. Bom, Dom José Francisco. Que com o desenvolvimento, muitas famílias vêm até buscando melhores condições de vida, acontece um crescimento muitas vezes desordenado e desenfreado, que geram muitas questões sociais, né? Seja no campo da moradia, seja no campo da educação, seja no campo da saúde, seja no campo da segurança. E por isso mesmo, a importância também da presença da igreja, que para nós como igreja, a importância de irmos ao encontro dessas pessoas, de acolher aqueles que chegam e de também colaborar para que eles possam, sendo acolhidos, encontrar um espaço melhor para se viver. Porque muitos depois acabam vivendo numa situação de uma periferia sem condições dignas para poder se manter, e vão vivendo, às vezes, às custas até do tráfico, vão vivendo às custas de situações de violência que não são aquelas que Jesus quer para nós e que Jesus ensinou. Então, por isso, eu acredito que lá em Duque de Caxias, esta preocupação, né, um desenvolvimento ali desenfreado que gera muitas questões sociais, e a igreja tentando também, não só organizar os leigos que pudessem participar nesses conselhos para defender os direitos das pessoas, mas também indo ao encontro e sendo presença. E como igreja, nós também sermos presença nesses bairros que vão crescendo. Acho que esse é o desafio também pastoral para nós, né? De encontrarmos espaços, lideranças nos diversos lugares para que, como presença de igreja, nós possamos ir ao encontro, expressando a nossa solidariedade, a nossa fraternidade e a nossa comunhão. E além dos problemas ambientais também que geram. Lá em Caxias, infelizmente, a Reduc traz também uma grande poluição, e as pessoas que moram próximas à Reduc, elas já nascem com problemas respiratórios. Eu lembro Dom Mauro Morelli, o primeiro bispo do Duque de Caxias, dizia: olha, a Reduc tem que fazer um hospital para problemas respiratórios e atender de graça aquela população, porque isso é o que a Reduc está trazendo para aqueles que moram ali mais próximos. Então, a questão ambiental, tudo isso que a gente tem que estar em nome do Evangelho, anunciando, denunciando e propondo também um caminho de respeito para com o ser humano. Então, eu nasci, como já foi lembrado, em Brasópolis, uma cidade do sul de Minas, hoje com 15 mil habitantes, uma cidade pequena, mas lá teve um padre que marcou muito a minha vida e acredito que marcou a vida de muitos outros que se tornaram sacerdotes. Brasópolis é uma das cidades da Arquidiocese de Pouso Alegre que tem mais padres. Eu fui o 18º filho padre, hoje já chega próximo a 30 sacerdotes daquela cidade. Um abraço muito para essa cidade de Brasópolis, abençoada aí. Tá vendo? Abençoada. E esse padre se chamava Monsenhor Joaquim de Oliveira Noronha, mas era mais conhecido de uma forma carinhosa como Padre Quinzinho. Ele foi um homem profundamente santo, pobre, pastor, dedicado, ia ao encontro das pessoas. E esse seu jeito de ser, desde criança, marcou a minha vida. Depois que eu fui ordenado padre, uma professora encontrou uma redação que eu fiz quando eu estava no 4º ano primário, naquele tempo, dizendo
que eu pensava no futuro? E eu falava que eu queria ir para o seminário para eu ser um padre celebrador de missa como o padre Quinzinho. Então, ela achou depois que eu fiquei padre. Então, uma figura assim que marcou profundamente a minha vida e de tantos outros que se tornaram padres pelo seu exemplo de um pastor dedicado, de alguém muito simples, muito pobre, mas sempre com o coração voltado para Deus para levar a salvação às pessoas, né? Eu entrei para o seminário, eu tinha 16 anos, entrei para o seminário arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora de Pouso Alegre e fico até muito feliz porque Nossa Senhora Auxiliadora é copadroeira com São João Batista da Arquidiocese de Niterói. Isso. Então aprendi a amar a Mãe de Deus no seminário com esse título de Senhora Auxiliadora, que fala muito no meu coração, né? E depois fiquei padre no ano de 1979, trabalhei em diversas paróquias, mas dos 22 anos de padre, antes que eu me tornasse bispo, a maior parte eu trabalhei no seminário, como formador no seminário. 13 anos e meio da minha vida foram dedicados à formação dos futuros padres no seminário. E depois, quando já tinha 22 anos de padre, fui nomeado bispo auxiliar de Pouso Alegre, né? Então, fui nomeado bispo lá, fiquei 4 anos como bispo auxiliar naquela arquidiocese onde nasci, onde fiquei diácono, padre. E depois disso, é que no dia 30 de março de 2005, eu fui nomeado bispo de Duque de Caxias. Então, para mim, essa nomeação foi assim, uma surpresa muito grande, né? Saí de Minas Gerais, do sul de Minas, vir para a Baixada Fluminense, um bispo de uma região que podemos dizer, essencialmente rural, com 48 municípios que tem a arquidiocese de Pouso Alegre, mas na sua maioria sempre municípios muito pequenos, né? E vir para uma diocese com o dobro da população quase da arquidiocese de Pouso Alegre, com apenas 2 municípios, Duque de Caxias e São João de Meriti, né? Então foi assim, toda uma surpresa, um contraste, até um susto à primeira vista, né? Mas Deus tem os seus caminhos e vai também sinalizando de muitas formas. E falo, depois que a gente percebe, né, ao ler e olhar um pouco a caminhada, os sinais de Deus. Dom Mauro Morelli, quando foi a Pouso Alegre para criar o Conceia, naquele polo de Pouso Alegre, ele, assim, no momento depois que ele deu uma entrevista para a imprensa, ele me entregou todo um relatório dizendo, olha, depois deixa aqui para o Dom Ricardo para vocês verem o que a gente fez lá em São João de Meriti, leva e já fica com isso para vocês verem a experiência. Então já até um sinal, né? Ali antecipando, depois da minha nomeação, ele ainda falou, não fui eu que indiquei seu nome, mas a gente vendo essas coisas, vê que depois Deus vai falando, né? Através de sinais de coisas simples, que vai também comunicando. E em Caxias foi uma experiência, para mim, uma escola do Evangelho. Foi um aprendizado, né? Para quem sai como bispo ainda muito novo, inexperiente, e chegar numa realidade tão desafiadora, numa realidade com tantos problemas e conflitos sociais, mas também com muita gente boa, muitas pessoas comprometidas com a causa do Evangelho, muitos participantes na vida da comunidade, muitas pessoas também querendo colaborar e querendo mais vida e expressando solidariedade. Foram então, 7 anos lá? 6 anos e meio, né? 6 anos e meio. Então, para mim, foi uma escola do Evangelho. Na mensagem que eu dirigi a eles, eu falei, eu entro um e saio o outro, porque eu saio enriquecido e eu recebi muito dessa igreja de Duque de Caxias, e recebi muito carinho, fui muito bem acolhido, né? E também fiquei muito feliz que quando a diocese celebrou 30 anos, eu tive a oportunidade de celebrar o jubileu dos 25 anos da diocese, e em 12 de julho do ano passado, a diocese celebrou 30 anos. E nesse dia nós fizemos a dedicação da catedral, foi uma celebração muito bonita, uma participação muito grande das pessoas, mas também a felicidade que eu consegui, nesse período dos 6 anos, visitar todas as comunidades de Duque de Caxias. Então, indo ao encontro, fazendo reunião com as coordenações das comunidades. Então, eu tive essa oportunidade, Deus me deu essa graça
de visitar todas elas. Então foi um momento, assim, para mim, muito especial, a celebração dos 30 anos, como celebração também de ação de graças por poder, como pastor, ir ao encontro das ovelhas em todas as comunidades. Portanto, expectativa na Arquidiocese de Niterói que com certeza Dom José Francisco vai querer visitar todas. Isso, agora vai demorar mais de 6 anos. No estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que a Jornada Mundial da Juventude vai ser um momento de graça para a Igreja do Brasil, como tem sido para todos os outros países onde ela tem acontecido. Tive também a alegria de participar na jornada em Madrid, né? E a jornada em Madrid, onde eles esperavam 1 milhão de jovens, foram 2 milhões de jovens, né? Então nós acreditamos que aqui no Rio de Janeiro, né, como essa cidade que é uma das mais conhecidas do mundo, né, não só vai ser de 3 a 4 milhões, então vai podemos ser... esperar mais ou menos, pelo menos mínimo do dobro. E por isso mesmo, nós vamos ter um momento assim muito forte da presença do rosto jovem da igreja aqui no Rio de Janeiro, em âmbito nacional. Mas nós já podemos dizer, a jornada já começou desde a chegada da cruz missionária e do ícone de Nossa Senhora. E a experiência, por aquilo que nós temos ouvido, né, nas dioceses onde ela tem passado, já tem sido um momento forte de chamamento para os jovens, né? Muitos bispos comentando que ficaram impressionados com a participação, com a beleza, com o interesse que foi a passagem da cruz missionária e também do ícone de Nossa Senhora. Então eu acredito que a jornada que já está acontecendo, né, ela também vai ser marcante para nós, não só aqui do Rio de Janeiro, como também em Niterói, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, não, essas cidades mais próximas do Rio. A jornada também vai acontecer não só no Rio, mas também as catequeses vão acontecer aqui nesses ambientes, né, de Niterói, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, pela própria proximidade e facilidade depois de locomoção para o Rio de Janeiro. Então, muitas catequeses vão acontecer, nós vamos acolher muitos jovens, né? Aqui em Niterói, em São Gonçalo, em todos os lugares onde for possível, nós vamos também estar acolhendo esses jovens que virão das diversas partes do mundo. E aquilo que já é uma experiência, que a jornada após a jornada naquele país, existe um crescimento vocacional, não só do compromisso leigo, mas um crescimento também para o ministério ordenado. E essa é a nossa esperança, de ver com o setor juventude e com a pastoral familiar como está também acompanhando esses jovens e ajudando-os a responder à sua vocação, né? Hoje, nesse nosso mundo com tantas propostas contrárias ao Evangelho e tantas propostas para a superficialidade, querendo como que tirar o direito que nós temos da interioridade, o direito de nos angustiarmos, o direito de nos questionarmos, querendo, não vai vivendo a vida na superficialidade, no consumismo, no prazer, no bem-estar, porque assim a vida é boa. E a proposta do Evangelho é bem o contrário. Então, é a proposta que nos chama a viver a vida plena, a viver a vida com Jesus e a também assumir os sacrifícios e as cruzes da vida com o sinal de redenção, como um sinal de salvação. Então, neste sentido, eu acredito que a jornada vai ser um momento de graça para nós, de um crescimento vocacional para a igreja, tanto dos ministérios ordenados como dos ministérios não ordenados, e a responsabilidade nossa como Igreja Arquidiocesana de Niterói de estar motivando, incentivando e abrindo espaço para que o jovem possa participar e para que ele também responda com muito amor ao apelo de Jesus. A caminhada é o que nós chamamos a pré-jornada, que vai acontecer na semana anterior da jornada, né? Então ela vai acontecer em todas as dioceses do Brasil, né? Com a participação de jovens que serão acolhidos em diversos locais e para que, vivendo naquela paróquia,
com aquele grupo de jovens, eles também possam estar trocando experiências, possam estar fazendo alguma missão, e mesmo com a dificuldade, às vezes, da própria língua, mas eles, outro dia, encontrando um jovem que foi de Caxias, ele dizendo que era uma bagunça organizada e uma compreensão que eles tinham, e com gestos, e tentando se comunicar do melhor modo, a gente falando todas as línguas, eles dizendo dessa forma. Então, há uma integração, porque o jovem, por si só, ele já busca, com esse dinamismo, um encontro cada vez maior, né, com o outro. Então, por isso, essa integração que acontece de cultura, de conhecimento, de partilha, e na pré-jornada é um grupo menor, né, que vai para cada paróquia, que é hospedado e acolhido nas paróquias, e eles poderão, então, ter essa experiência não só de convivência, de partilha, também uma experiência de missão. E isso, acredito, é um momento rico. E olhando estas realidades sociais, né? Especialmente para aqueles que vêm de países onde já não existe toda essa situação de conflito social, vai ser também uma oportunidade para troca de experiências e para verem essa outra realidade e até sentirem essa dimensão da solidariedade, da comunhão com aquele que sofre, né? E vendo alternativas também, acho que fazendo essas propostas e incentivando a participação na sociedade civil. E depois a jornada com a vinda do Papa, que é um grande evento, um grande chamamento, né, que acontece, e dentro desse chamamento, um chamado para seguir Jesus e para ser presença no mundo com uma proposta diferente dessa proposta da superficialidade, com uma proposta diferente, a proposta da interioridade, a proposta da salvação, a proposta do sentido da vida que a gente encontra em Jesus. Então, eu acredito que tudo isso vai ser um momento rico para todos nós e vamos ter muito trabalho, né? A equipe que está fazendo, que está coordenando a equipe da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas com a participação também de representantes das dioceses do regional, todos tentando organizar e vendo esta colaboração. Nós vamos acolher muita gente. Bom, nós acredito que os padres são ali os importantes para que o bispo também cumpra a sua missão. Não tem como o bispo cumprir a sua missão de pastor sem a colaboração, sem a ajuda dos padres, que são os primeiros colaboradores dos bispos. Tanto que lá em Duque de Caxias a gente propunha para rezar muito, para que tivesse mais vocações e para que nós tivéssemos mais padres e diáconos permanentes para o serviço do Evangelho. O número de padres diocesanos lá ainda é muito pequeno para aquela realidade. Nós ainda contamos lá com a presença até de padres diocesanos de Pádua, da Itália, que colaboram há muitos anos como missionários pela falta de padres que a Diocese de Caxias tem. Em comparação à população, é uma das dioceses que tem menos padres no Brasil, né? A Diocese de Duque de Caxias. E agora, vindo para Niterói, então, eu me sinto feliz, né? Porque acredito que esse trabalho com os padres que vão estar colaborando na evangelização, no serviço pastoral, vai ser um momento de muita comunhão. Na mensagem que eu dirigi para eles, eu falei, nós vamos resolver tudo em família, as alegrias, as dificuldades, e eu quero ser um irmão maior para todos, e juntos nós podemos trabalhar em vista da comunhão, que isso é o que Jesus nos ensinou. Como eu falei, na doutrina social da Igreja, no campo da política, que é uma decorrência do compromisso do Evangelho. A Igreja, ela anuncia a salvação, onde nós somos chamados a ter vida plena. E devemos também lutar para que todos tenham a vida, não só alguns, mas para que todos possam ter essa vida que Jesus veio nos trazer como salvação. E por isso, também a política é uma ferramenta, é um braço que colabora para que haja o bem comum, para que se tenha a vida com dignidade.
Então, o trabalho para o bem comum. Então, esse compromisso, né, de um curso que colabora, que forme mais pessoas, que mais leigos possam se empenhar, possam conhecer a doutrina social da igreja, que chama a comunhão, que chama a responsabilidade, a solidariedade. Acredito que tudo aquilo, né, que já existe na arquidiocese, a gente quer incentivar e quer continuar, né? A gente não veio para começar algo novo, a gente veio para caminhar juntos. Então vamos ver a caminhada, por isso eu falei também muito para os padres no primeiro dia que eu visitei a arquidiocese. Vocês vão ter que me ensinar, eu vou ter que aprender, conhecer a realidade e a partir desse conhecimento nós continuarmos dando os passos que queremos no seguimento de Jesus. Que chegando ali em Niterói, conhecendo a realidade, nós temos que, de fato, aproveitar todos esses dons que a igreja tem, toda a capilaridade que a igreja tem como presença para, especialmente, acolher aqueles que chegam e ajudar a defender os valores do Evangelho, a testemunhar e anunciar essa proposta de Jesus, mas uma proposta que tem incidência na vida. E por isso mesmo nós somos chamados a nos reunir, viver sempre mais em comunhão e fazendo parcerias, parcerias com o poder público, parcerias com aqueles que estão ajudando na construção da sociedade, com aqueles que são os pensadores, com aqueles que são educadores. Então temos que fazer muitas parcerias para estarmos cumprindo a nossa missão em coerência com o Evangelho. Anunciamos Jesus, falamos da vida e queremos também utilizar de todas as ferramentas, de todos os instrumentos que colaboram para que todos tenham vida. E com essa certeza, conto com as orações, a presença de todos aqueles de Niterói que puderem participar, aqueles que puderem participar de Duque de Caxias, como também aqueles que virão de Minas, que a gente quer acolher com muito carinho nesse início do meu ministério. E conto com as orações de todos para aquele que tudo pode, que é Jesus Cristo, nas mãos daquela que tudo pede, a Senhora Auxiliadora, para que eu seja um pastor segundo o coração de Jesus para essa realidade. Amém. Que Deus abençoe. Amém. A todos. Muito obrigada.